pessoal, Lusa Batemarca aqui para a nossa 7ª leitura do livro Além da Porta Sussurrante. Esse livro encantador que teve no último episódio de leitura, para mim uma das leituras, todos os episódios estão lindos, mas o último, gente, como me tocou aquele último. E é muito louco porque no mesmo capítulo eu ri de chorar e chorei de emoção, no mesmo. Assim, a sensibilidade desse autor é uma coisa impressionante, impressionante. O Spotify, sabe-se lá Deus por que resolveu voltar a funcionar, amém, Senhor, que permaneça. Então vamos ver se eu tô conseguindo colocar, né? Tomara que não dê mais problema. Deixa eu ver o que vocês falaram no último. Eu escrevi, né? Melhor episódio até agora, fiquei encantada. E vocês, o que acharam? Aí a Fê, Fernanda, peguei um amor de neta pelo Nelson, vovô querido e protetor. Ai, que lindo! Ele ia adorar. A Mirelle Lira. É Mirelle Ira, não, Mirelle Lira, isso mesmo. Acho, e só acho, que o Wallace vai ser o novo morador dessa casa. Quem sabe, vai até ajudar o Cameron. Ai, ia ser lindo! Nossa, ia ser lindo isso. Tô ansiosa porque o gerente vai chegar, né, gente? É óbvio que o gerente tá muito mistério, muito zum em cima desse gerente. Ele vai chegar. É um medo, que pode ser uma coisa muito boa ou muito ruim, mas eu acho que vai ser coisa boa. Eu tenho muita fé. A Elisa Mendes faz assim: tantas emoções quantos ensinamentos que nos obrigam a refletir. Acho que não li certo a casa do Macerulho, porque não me emocionei tanto. Será que foi que não teve duas interpretações? Risadinha. Elisa, você leu errado, como diz minha irmã, porque a casa do Macerulho é emocionante. Agora, você também tem razão num ponto. Ler livros com amigos, ouvindo o que os amigos estão achando, ouvindo os depoimentos, e uma narração também com amigas, como eu estou fazendo, eu acho que isso também muda um pouquinho, essa nossa interação. Eu acho que tudo isso que a gente faz na leitura deixa os livros também mais interessantes. E não tem coisa melhor do que você ler e ter com quem falar sobre o livro. E mais gostoso ainda, não é que você tem que esperar o livro acabar. Você vai lendo e você vai compartilhando com os amigos o que está acontecendo. Então eu acho que isso deixa a leitura mais rica ainda, sabe? E esse livro, não, e a Casa do Macerulho, amiga, volta, Elisa, volta, lê de novo, porque, ai, que livro. A Cris de Nadai, Nusa do Céu, e um monte de ponto de exclamação, amei. As cenas hilárias, as tristes, a de descoberta emocional, personagens maravilhosos que se completam, que autor. Nusa, um dia a gente ri, outro chora, que bom que nosso clube te ajuda, fique bem, linda da minha vida. Bom, vamos lá para a leitura de hoje, só voltar aqui. Vamos lá para a leitura de hoje, então. Hoje vamos para o capítulo 13, na página 206. Só ver aqui uma coisa que eu gosto de ver. No início do 22º dia já, caraca. No início do 22º, quase um mês lá. Do 22º dia de... isso só... porque eu preciso ler isso pra vocês. Eu não tinha lido a resenha aqui atrás, sabe? Eu não gosto muito de ler. Mas ontem, quando subi aquele vídeo aqui esperando com o livro, sabe quando você tá distraída? Eu fui ler. Gente, foi tão lindo que eu vou pedir licença pra falar só o último parágrafo. Hilário, comovente e acolhedor. Além da Porta Sussurrante, é uma história inspiradora sobre viver dentro de um escritório, olha aí, sobre viver dentro de escritório e passar a morte construindo um lar. Quase morri. Falei, cara, que lindo. Então, vamos lá. No início do 22º dia de Wallace, na travessia de Caronte, uma pasta apareceu no balcão ao lado da caixa registradora. A casa de chá ainda não havia sido aberta e May e Hugo se encontravam na cozinha se preparando para o dia começar. Nelson estava sentado em sua cadeira em frente à lareira, a Paula a seus pés. Wallace andava pela loja, tirando as cadeiras em cima da mesa e colocando-as embaixo. Estava ficando mais fácil para ele e era o mínimo que podia fazer para ajudar. Nunca pensou que encontraria alegria em um trabalho tão operacional, mas aqueles eram dias estranhos. Wallace se encontrava perdido em pensamento, pegando as cadeiras, quando a sala pareceu mudar um pouco. Gente, ele tá com uma sensibilidade, já perceberam isso? Quando a Demóstenes, acho que é Demóstenes, como o nome da mulher? Desdémona, Demóstenes, mas o nome de homem até. Desdémona chegou, ele sentiu antes, ele tá com uma sensibilidade apurada, mas vamos lá. Wallace se encontrava perdido em pensamentos, pegando as cadeiras, quando a sala pareceu mudar um pouco.
O ar ficou espesso e esverguinado. O relógio na parede, marcando segundos, engasgou-se. Ele olhou para cima para ver o ponteiro dos segundos avançar. 1, 2, 3 vezes, antes de se mover para trás. O ponteiro dançou para frente e para trás, conforme os pelos de Wallace se eriçavam. O que é isso? Murmurou ele. Nelson, você viu? Ele foi interrompido quando a pasta surgiu do nada ao lado da caixa registradora com estouro cômico. Pó! Fios de fumaça flutuaram ao redor dele conforme a pasta se acomodava no balcão. Era fina, como se tivesse apenas algumas folhas de papel dentro. Ai, cara, exclamou Nelson. Lá vamos nós de novo. Antes que o Wallace pudesse descobrir o que isso queria dizer, Hugo e May entraram pelas portas com Apolo seguindo atrás. Hugo franziu a testa ao observar o relógio, os ponteiros congelados. Droga, exasperou May. Claro que tem que chegar quando estou fazendo muffins. Resmungou-se dirigindo para as escadas, desamarrando o avental antes de puxá-lo sobre a cabeça. Não deixe que queime, gritou. Vou ficar bem chateada. Claro, disse Hugo olhando para a pasta. Ele a tocou com um único dedo, traçando as bordas com ele. O que é aquilo? Perguntou Wallace indo até o balcão. Teremos um novo convidado, explicou Nelson levantando-se. Imaginei isso, porque o relógio para, né? Teremos um novo convidado, explicou Nelson levantando-se da cadeira. Ele mancou até Hugo e Wallace, a bengala batendo no chão, dobradinha. Fazia tempo que não acontecia isso. Outro convidado? Questionou Wallace. Alguém como nós, respondeu Nelson. Ele parou ao lado de seu neto, olhando para a pasta com interesse mal disfarçado. Sim, disse Hugo, tocando a pasta quase com reverência. May vai recolhê-lo e trazê-lo para cá. Wallace não tinha certeza de como se sentia sobre o fato. Ele havia se acostumado a ter toda a atenção de Hugo, e o pensamento de outro fantasma tirando isso dele causou uma estranha torção no gancho em seu peito. Disse a si mesmo que estava sendo bobo. Hugo tinha um trabalho a fazer. Tinha havido muitos anos de Wallace e haveria mais ainda depois que ele fosse embora. Era temporário. Tudo aquilo era temporário. Doeu mais do que ele esperava. Para o que é? Perguntou ele, esfregando o peito com uma careta. A pasta. Hugo olhou para ele. Tudo bem? Sim, respondeu Wallace abaixando a mão. Hugo observou por um instante longo demais antes de assentir. Ela me diz quem está vindo. Não é completa, claro. Uma vida não pode ser dividida por itens e ser abrangente. Pense nisso como uma espécie de versão resumida. Versão resumida, repetiu Wallace. Você está me dizendo que sempre que alguém morre, você recebe um resumo da vida das pessoas? Ops, disse Nelson olhando de um para o outro. Apolo ganiu. As orelhas encolheram-se contra a cabeça. Sim, respondeu isso. Hugo, é isso que eu estou dizendo. O Wallace estava incrédulo. E você não pensou em dizer para mim sobre isso antes? Por quê? Perguntou Hugo. Não é como se eu pudesse mostrar a você o que está aqui, não é para... Não me importo com esta, retrucou Wallace, embora não fosse toda a verdade. Você tem uma sobre mim? Hugo deu de ombros. Foi muito irritante. Tinha. O que dizia? Cadê? Quero ver. Isso também não era bem verdade. E se fosse ruim? E se no topo escrito em negrito e em Comic Sans houvesse um resumo da vida de Wallace Price que fosse menos que lisonjeiro? Não fez muito, mas tinha lindos ternos. Ou pior, não era tão bom assim, sendo bem honesto. Desapareceu, explicou Hugo, olhando de volta para a pasta no balcão. Depois que eu reviso, ela desaparece. O Wallace ficou furioso. Ah, desaparece, é? Apenas desaparece, volta para onde quer que tenha vindo. Isso mesmo. E você não vê problema nisso? Não, disse Hugo. Ou perguntou. Wallace não tinha certeza. Wallace ergueu as mãos em exasperação. Quem manda a pasta? De onde vem? Quem escreve? Eles são objetivos ou é preenchida com nada além de bobagens opinativas destinadas a difamar? Isso é difamação. Há leis contra isso. Exijo que me conte o que foi dito sobre mim. Exasperou Nelson. Estou velho e morto demais para isso. Ele se afastou do balcão em direção à cadeira. Apenas me avise quando o novo convidado chegar. Vou vestir minha roupa boa de domingo. O Wallace olhou para ele com raiva. Você estava de pijama quando eu cheguei. Suas habilidades de observação são incomparáveis. Que bom. O Wallace considerou jogar uma cadeira em Nelson. No fim, decidiu que era melhor não. Não gostaria que isso entrasse em um arquivo. Você está pensando demais, disse Hugo, repreendendo gentilmente. Não é uma lista de prós e contras, ou de cada ação que alguém tomou, boa ou ruim. São apenas notas. O Wallace cerrou os dentes. O que diziam as minhas? O Wallace fitou. Importa? Sim. Por quê? Porque se alguém escreveu algo sobre mim, eu gostaria de saber. Hugo sorriu.
Você pesquisava as avaliações de sua empresa quando estava vivo? Todas as sextas-feiras de manhã às 9. Não, retrucou Wallace, a menos que estivesse escrito no meu arquivo. E se estava, tinha uma boa razão. Eu irritava muita gente. E todo mundo sabe que se a intenção é reclamar de alguma coisa, você escreve na internet. Mesmo que você seja um mentiroso que não sabe do que está falando. Parece que tem uma história aí. Wallace olhou feio para ele. Ou não, disse Hugo. Ele esfregou o queixo pensativo. Tem certeza de que quer saber? Wallace hesitou. É ruim? Tipo, muito ruim? Mentira, é tudo mentira. Eu era uma pessoa muito competente. Ele se encolheu por dentro. Quando estava vivo, talvez tivesse lutado com unhas e dentes para se vender. Mas agora, não podia fazer isso. Parecia bem ridículo. Era provavelmente a melhor maneira de dizer. Ridículo e sem sentido. Nelson bufou da cadeira. Você está jogando alto. Wallace ignorou. Deixa pra lá, não quero saber. Pode cair agindo como um presunçoso, como você sempre faz. Assim você me magoa, disse Hugo. O Wallace bufou pelo nariz. Duvido muito. Não estou nem aí. Olha só, veja o quanto eu não me importo. É uma criança. Então, o Wallace deu meia volta, voltando à tarefa que vazia. Gente, uma criança. Conseguiu pegar mais 2 cadeiras antes de ceder. Hugo achou divertido quando ele caminhou de volta para o balcão. Cale a boca, murmurou Wallace. Fala logo. Você durou 1 minuto inteiro, disse Hugo. Mais do que pensei que duraria, estou impressionado. Você está se divertindo demais. Hugo deu de ombros. Tenho que tirar vantagem de algum lugar, certo, vovô? Exatamente. Porque onde pode dar merda, onde pode dar confusão, o nosso Nelson está ali para dar apoio, né? Exatamente. Falou Nelson enquanto Wallace revirava os olhos. Hugo olhou para Wallace. Mas não é como você está pensando. Não menti quando disse que a ideia não era ser desrespeitoso com você. Pense mais como se fosse um esboço. Certamente não fez com que ele se sentisse melhor. Escrito por quem? E não diga alguma besteira esotérica como universo ou qualquer outra coisa. O gerente, explicou Hugo. Aquilo fez o Wallace estacar gelado. O gerente, o ser de quem todos vocês têm medo, que toma decisões em um nível cósmico. Não tenho medo do... Como ele sabe sobre mim? Perguntou Wallace. Ele estava me espionando? Olhou ao redor com descontrole, baixando a voz. Ele está ouvindo tudo que eu estou dizendo agora? Provavelmente, disse Nelson. Ele é meio que um voyeur. Hugo suspirou. Vovô. O quê? A pessoa tem o direito de saber que um ser superior... Peraí. O quê? A pessoa tem o direito de saber que o ser superior o viu fazer cocô ou deixar a comida cair no chão e depois pegá-la de volta e comê-la. Nelson olhou ao redor de sua cadeira. Você enfiava o dedo no nariz? Ele viu isso também. Não tem nada de errado nisso, acredito. Humanos são nojentos assim mesmo. É a nossa natureza. Ele não viu, falou Hugo em voz alta. Não é assim que funciona. Tudo bem, disse Wallace. Então vou ver por mim mesma. Ele ficou surpreso quando Hugo não tentou impedi-lo de pegar a pasta. Surpreso, até descobrir que não conseguia pegar. Sua mão passou direto pela pasta até embaixo do balcão. Ele puxou a mão para trás e tentou de novo, e de novo, e de novo. Avise quando terminar, disse Hugo. Especialmente porque sou o único que pode pegar e ver o que tem dentro. Claro que é, resmungou Wallace. Ele cedeu, as mãos espalmadas contra o balcão. Hugo estendeu a mão para ele de novo. Aquilo vinha acontecendo cada vez mais, como se ele continuasse esquecendo que ele e o Wallace não podiam se tocar. É um tentando tocar o outro. Eita, Lelê. E com pensamentos pecaminosos. Ele parou, uma das mãos libidinosos. Ele parou, uma das mãos acima da de Wallace, que se perguntou como seria a pele de Hugo. Achou que seria quente e macia, mas nunca descobriria. Em vez disso, Hugo descansou a mão entre as de Wallace, batendo com o indicador. Os dedos de Wallace se contraíram. Meros centímetros os separavam. Está tudo bem, disse Hugo. Juro, não tinha nada de ruim. Seu arquivo dizia que você era determinado, que trabalhava duro, que não aceitava um não como resposta. 1 mês atrás, isso teria agradado Wallace. Agora, ele já não tinha tanta certeza. Sou mais do que isso, afirmou ele com a voz embotada. Fico feliz em ver essa afirmação vindo de você, disse Hugo, porque eu também acho. Ele pegou a pasta do balcão, abrindo-a. Wallace tentou se inclinar com indiferença, mas acabou caindo do balcão. Hugo olhou por cima da pasta. Até os olhos dele sorriam. Realmente não gosto nem um pouco de você, afirmou Wallace, sentindo-se bastante petulante ao se levantar. Não acredito. Deveria. Vão me lembrar. Jesus Cristo, murmurou Nelson, de todos os obtusos. O que quer que ele estivesse a dizer em seguida se transformou em murmúrio baixinho. May apareceu descendo as escadas, elegantemente vestida com o mesmo terno que usava no funeral de Wallace.
Ela tirou o cabelo do rosto. Estou falando sério sobre os muffins, cara. Se eu voltar e descobrir que eles queimaram, eu vou ficar muito brava. Quem temos agora? Ela arrancou as pontas da pasta do Hugo e começou a ler, os olhos correndo de um lado para o outro. Bom, entendo, interessante. Isso não vai ser fácil. O Wallace olhou para o Hugo com raiva. Você falou que era o único que podia tocá-la. Falei? Perguntou o Hugo. Foi mal, May também pode. Ela sorriu para o Wallace. Vi a sua, muita coisa boa lá. Pergunta, por que você achava que usar calças cargo era legal em 2003? Vocês são terríveis, anunciou Wallace de forma grandiloquente. Nossa, essa palavra, juro que eu nunca ouvi. Eloquente sim, mas grandiloquente. Junto, grandiloquente. Nunca. Interessante, a gente aprende palavra nova todo dia, né? Vocês são terríveis, anunciou Wallace de forma grandiloquente. E não quero mais nada com vocês. E assim ele voltou a arrumar as cadeiras, recusando-se a olhar na direção deles. Ah, não, disse May, por favor, não, qualquer coisa menos isso. Ela empurrou a pasta de volta para as mãos do Hugo. Tudo bem. Número 2, aqui vamos nós. Veja se não vai aparecer com 3 dias de atraso, disse Wallace. Deus não permita que você faça seu trabalho direito. Ah, falou May, você se importa. Estou emocionada. Ela ficou na ponta dos pés e beijou a bochecha de Hugo. Não se esqueça dos muffins. Eu sei, não vou esquecer. Ele passou um braço em volta do ombro dela, abraçando-a. Wallace não ficou com ciúmes de jeito nenhum. Tome cuidado. Este não será como os outros. Gente, quem tá vindo aí? Quem tá vindo aí? Vou tomar, disse May, abraçando de volta. Voltarei assim que puder. Wallace se virou para dizer a ela que o número de pessoas que apareciam no funeral... Wallace se virou para dizer para ela que o número de pessoas que apareciam no funeral não era indicativo do valor de uma pessoa. Mas May já tinha ido. O relógio na parede retomou ao ritmo normal, os segundos passando. Nunca vou entender como essa coisa funciona, constatou Wallace. A única resposta de Hugo foi rir ao se virar e atravessar a porta da cozinha. A casa de chá ficou cheia o dia todo. Como estava sem May, Hugo não parou de se mexer. Mal teve tempo de olhar para Wallace, muito menos responder a mais perguntas sobre o que havia em seu arquivo. Aquilo o irritava, mas se fosse pressionado, ele não seria capaz de explicar por quê. Foi Nelson quem chegou ao cerne da questão, muito para a consternação de Wallace, que estava perdido em pensamento, sentado no chão, ao lado da cadeira do Nelson. Ele não vai esquecer de você só porque alguém novo vai chegar. O Wallace evitou olhar para ele de forma resoluta. Observou a lareira, as chamas estalando e estourando. Não sou nem um pouco preocupado com isso. Certo, disse Nelson devagar. Claro que não. Seria simplesmente absurdo. Exatamente, falou Wallace. Eles ficaram em silêncio por pelo menos mais 10 minutos. Então, mas se for com isso que você está preocupado, não se preocupe. Hugo é esperto, focado. Ele sabe o quanto isso é importante. Pelo menos acho que sabe. O Wallace o fitou. Nelson estava sorrindo, mas o Wallace não sabia por quê. A nova pessoa que vem aqui? Claro, respondeu Nelson. Isso também. Do que está falando? Pera que eu me perdi. Esse água me confundiu. Só um pouquinho, gente. Claro que não, seria um absurdo. Mas, se for com isso que você está preocupado, ou seja, que ele esqueça do Wallace, né? Não se preocupe. Hugo é esperto, focado. Ele sabe o quanto isso é importante. Pelo menos acho que sabe. O Wallace o fitou. Nelson estava sorrindo, mas o Wallace não sabia por quê. A nova pessoa que vem aqui? Claro, respondeu Nelson. Isso também. Do que está falando? Apenas divagando, suponho. Eu não entendi essa parte. Depois me expliquem, por favor. Ele hesitou. Você amava sua esposa? O Wallace piscou. Quê? Sua esposa. O Wallace olhou de volta para o fogo. Amava, mas não foi suficiente. Você se esforçou ao máximo? Ele queria responder que sim, que tinha feito tudo ao seu alcance para garantir que Naomi soubesse que era a pessoa mais importante de todo mundo para ele. Não me esforcei. O que acha que aconteceu? Não havia censura em sua voz, nenhum julgamento. O Wallace ficou absurdamente grato por isso. Não sei, falou o Wallace mexendo em um fiapo de calça jeans. Ele não usava nada próximo de um terno desde que tinha sido capaz de trocar de roupa, fazer com que se sentisse melhor, como se tivesse se livrado de uma casca externa que não sabia que estava carregando. Certas coisas atrapalharam. Eu amava minha esposa, comentou Nelson, e qualquer outra coisa que o Wallace tivesse a dizer morreu na ponta da língua. Ela era vibrante, um azogue. Não havia ninguém como ela em todo o mundo. E por alguma razão, ela me escolheu. Ela me amava. Nelson sorriu, embora o Wallace pensasse que era mais para si mesmo do que qualquer outra coisa.
Tinha esse hábito que me irritava pra caramba. Ela voltava do trabalho e a primeira coisa que fazia era tirar os sapatos e deixá-los na porta. Depois tirava as meias e as largava no chão. Ficava uma trilha de roupas espalhadas esperando que eu as pegasse. Perguntei por que ela só não as colocava no cesto como uma pessoa normal. Sabe o que ela respondeu? O quê? Perguntou Wallace. Ela disse que a vida era mais do que meias sujas. Wallace encarou. Isso não significa nada. O sorriso de Nelson se alargou. Não é? Mas fazia todo sentido para ela. Seu sorriso vacilou. Cheguei em casa um dia. Estava atrasado. Abri a porta e não havia sapatos logo na entrada. Nem meias no chão. Nenhuma trilha de roupas. Pensei por um momento que ela mesma já havia pegado. Fiquei aliviado. Estava cansado e não queria ser ter de arrumar a bagunça dela. Eu a chamei. Ela não respondeu. Percorri a casa cômodo por cômodo, mas ela não estava lá. Está atrasada, falei a mim mesma. Acontece. Então o telefone tocou. Foi o dia em que eu soube que a minha esposa havia falecido inesperadamente. E na verdade é engraçado, porque mesmo quando me disseram que ela tinha partido, que ela havia sido rápido, que ela não tinha sofrido, eu só conseguia pensar e como eu daria tudo para ter os sapatos dela na porta, as meias sujas no chão, um rasgo de roupas que seguisse até o quarto. Sinto muito, disse o Wallace baixo. Não precisa, respondeu Nelson. Tivemos uma vida boa. Ela me amava. E fiz questão de que ela soubesse todos os dias que eu amava. Mesmo que tivesse que arrumar a bagunça dela. É o que você faz. É o que você faz. Não sente falta dela? Perguntou Wallace sem pensar. Ele estremeceu. Merda. Não sei como eu pretendia. É óbvio que sente. Sim, concordou Nelson, com cada fibra do meu ser. Mas você ainda está aqui. Estou, disse Nelson. E sei... Nossa, eu estou pensando aqui numa coisa... Gente, porque nessa paixão com a mulher, por que ele não foi se encontrar, né? Porque se a mulher tem outro mundo, enfim, céu, seja o que for, aqui no livro tá falando, né? Eu acredito em céu. E será que é porque ele não quer deixar o Hugo sozinho? E talvez quando o Hugo tiver um parceiro, finalmente o Nelson suba? O que vocês acham? Bom, vou voltar para a leitura enquanto vocês pensam nesse meu pensamento maravilhoso. Nossa, me senti muito inteligente depois de não ter entendido aquela outra parte. Mas você ainda está aqui. Estou, disse Nelson. E sei que quando estiver pronto para deixar este lugar, ela estará esperando por mim. Mas prometi que cuidaria de Hugo enquanto pudesse. Ela vai entender. O que são alguns anos diante da eternidade? O que será preciso, perguntou Wallace, para você atravessar? Lembrou-se do que Nelson lhe dissera quando estava abaixo da porta. Para se elevar. Essa é a questão, não é? O que será preciso? Nelson se inclinou para frente, batendo a bengala de leve na perna de Wallace. Saber que ele está em boas mãos, que a vida dele está cheia de alegria, mesmo diante da morte. Não se trata do que ele precisa necessariamente, porque isso poderia significar que lhe falta alguma coisa. Trata-se do que ele quer. Há uma diferença. Acho que às vezes nos esquecemos disso. O que ele quer? Perguntou Wallace. Em vez de responder, Nelson falou. Ele sorri mais agora, sabia? Sorri? Ele achava que o Hugo era do tipo que sempre sorria. Eu me pergunto por que isso acontece, refletiu Nelson recostando-se na cadeira. Mal posso esperar para descobrir. O Wallace olhou para Hugo atrás do balcão. Ele deve estar se sentindo o Wallace observando, porque olhou e sorriu. O Wallace sussurrou. É fácil se deixar ao vapor e cair. É, concordou Nelson. Mas o que mais importa é o que você faz para se livrar disso. O ponteiro dos segundos do relógio começou a vacilar meia hora depois que a travessia de Caronte fechou a noite. Hugo colocou uma placa familiar na janela, fechado para um evento privado. Ele disse a Wallace que era apenas por precaução. Nós não estamos aqui, disse Hugo, não de verdade. Quando o relógio começa a desacelerar, o mundo se move ao nosso redor. Se alguém viesse à loja em um momento como esse, veria apenas uma casa escura com a placa na janela. O Wallace o seguiu até a cozinha. Sua pele coçava e o gancho em seu peito estava desconfortável. Alguém já tentou entrar? Hugo fez que não com a cabeça. Não que eu saiba, não é exatamente mágico, eu acho. É mais uma ilusão do que qualquer outra coisa. Para quem é barqueiro, há muita coisa que você não sabe. Hugo riu. Não é ótimo? Eu odiaria saber tudo. Não haveria mais mistérios. Qual seria o propósito? Mas você saberia o que esperar. Ele percebeu como aquilo soava quando disse. É por isso que nós não pensamos no que está por vir. Exatamente, concordou Hugo, como se fizesse algum sentido. O Wallace estava aprendendo que era mais fácil só deixar rolar. Isso mantinha a sanidade quase intacta. Hugo foi até a despensa, franzindo a testa para o conteúdo à sua frente. O Wallace olhou para trás.
Mais potes se alinhavam nas prateleiras, cada uma com um tipo diferente de chá dentro. Ao contrário dos que ficavam atrás do balcão na frente da loja, esses não tinham rótulos. A maioria deles estava em forma de pó. Matcha, murmurou Hugo para si mesmo. Não, não é isso. Yapon, não, também não é isso, embora eu acho que está perto. O que está fazendo? Tentando encontrar o chá que melhor se adapta ao nosso convidado, explicou Hugo. Você fez isso comigo? Ele assentiu ao apontar para um pó escuro perto do topo da prateleira. Com você foi fácil. Quase mais fácil do que qualquer um que já tive antes. Uau! Exclamou Wallace. É a primeira vez que alguém diz isso sobre mim. Não sei como me sentir. Hugo caiu na gargalhada. Isso não é... Ah, você sabe o que eu quis dizer. Foi você que disse, não eu. É uma arte, comentou Hugo. Ou pelo menos é o que eu digo a mim mesmo. Escolher o chá perfeito para uma pessoa. Nem sempre é certo, mas estou melhorando. Ele esticou a mão para uma jarra, tocando o vidro antes de puxar a mão de volta. Não é este também o que poderia... Ah, sério? Este é um gosto adquirido. Ele pegou um pote da prateleira, cheio de folhas torcidas e enegrecidas. Não é um dos meus. Não acho que eu conseguiria cultivá-lo aqui. Tive que importar. Qual é? Perguntou Wallace, olhando para o frasco. As folhas pareciam mortas. Chá Kudin. Kudin. Explicou Hugo, virando-se para o balcão oposto para preparar o chá. É uma infusão chinesa. A tradução literal é chá de unha amarga. Geralmente é feito de um tipo de árvore chamado charão e azevinho. O sabor não é para todos. É muito amargo, embora digam que é medicinal. Dizem que ajuda a limpar os olhos e a cabeça, tira as toxinas. E é esse que você vai dar para o convidado? Perguntou Wallace, observando Hugo puxar uma folha retorcida do pote. O cheiro de terra era pungente e fez o Wallace espirrar. Acho que sim, é incomum. Nunca recebi alguém que tenha tomado esse chá. Ele olhou para a folha antes de balançar a cabeça. Provavelmente nada. Veja. O Wallace ficou ao lado dele enquanto Hugo despejava água quente no mesmo conjunto de xícaras que usara quando May levara o Wallace na primeira noite. O vapor subiu quando Hugo pousou o bule. Ele segurou a folha entre os dois dedos, baixando suavemente na água. Uma vez submersa, a folha se desdobrou como uma flor desabrochando. A água começou a escurecer para um tom estranho, de marrom mesmo quando a cor da folha clareava para um tom esverdeado. Que cheiro você sente? Perguntou Hugo. O Wallace se inclinou para frente e inalou o vapor. Acabou entupindo suas narinas. Ele torceu o nariz quando se afastava. Grama? Hugo assentiu, obviamente satisfeito. Exato. Embaixo do amargor tem uma nota de ervas com sabor residual que lembra um mel persistente, mas você tem que passar pelo amargo para encontrá-lo. O Wallace suspirou. Naquelas situações em que você diz uma coisa, mas quer dizer outra. Hugo sorriu. Ou é apenas chá. Não precisa significar algo quando já é tão complexa. Prove. Acho que pode se surpreender. Talvez precise ficar mais tempo em infusão, mas vai ter uma boa noção. Ele se lembrou do provérbio pendurado em um quadro na casa de chá. Hugo deve ter pensado a mesma coisa quando entregou o copo a Wallace e disse: é o seu segundo. Convidado de honra. Wallace engoliu em seco, pegando a xícara de Hugo. Não lhe passou despercebido que isso era o mais próximo que poderiam chegar de se tocar. Ele sentiu o olhar de Hugo sobre si, conforme ambos seguravam a xícara por mais tempo que o necessário. No fim das contas, Hugo abaixou a mão. A água ainda estava límpida, embora o dor marrom tivesse dado lugar a um verde mais próximo da cor da folha. Ele levou a xícara aos lábios e tomou um gole. Engasgou-se, o chá escorrendo pela garganta e florescendo quente no estômago. Era amargo, sim. Então a grama bateu e parecia que ele tinha comido meio gramado. A nota de mel estava lá, mas a doçura foi perdida pelo fato de Wallace odiar tudo no sabor. Puta merda! Exasperou ele, limpando a boca conforme Hugo puxava a xícara de volta. É horrível! Quem seria louco de beber esse negócio de bom grado? Ele observou Hugo levar a xícara aos próprios lábios e fazer uma careta enquanto a garganta trabalhava. Afirmou afastando a xícara. Só porque amo chá não significa que amo todos os tipos. Ele estalou os lábios. Ah, está o mel. Quase vale a pena. Você já se enganou em escolher um chá para as pessoas que vêm aqui vivas? Sim. Mas não para os mortos. Não para os mortos, repetiu Hugo. Isto é notável. Bizarro, mas notável. Foi outro elogio, Wallace? Sim, respondeu Wallace de repente desconfortável. Ele estava mais perto do Hugo do que imaginara. Limpou a garganta, dando um passo para trás. Cara, esse gosto não sai. Hugo soltou uma risadinha. Grudou em você. Gostei muito mais do seu. Isso não deveria ter deixado o Wallace tão feliz quanto deixou. Foi um elogio, Hugo? Foi, falou Hugo sem rodeios. Wallace pegou essa única palavra e a segurou. O amargor que sentia não se comparando ao doce do sabor residual. Hugo tirou mais folhas de chá da jarra e as colocou em um pratinho ao lado do bule e das xícaras. E aí, como está? Como se você tivesse ido lá fora e pegado a primeira coisa que encontrou no chão. Perfeito, disse Hugo alegremente. Significa que nós
Na frente da loja, o relógio gaguejou alto e depois parou, os ponteiros do segundo estremecendo. Eles chegaram, falou Hugo. O Wallace não tinha certeza do que deveria fazer. Ele abanou a mão em explicação. Você pode vir comigo se quiser, orientou Hugo pegando a bandeja. Embora eu peça que me deixe lidar com o convidado ou com qualquer pergunta que possa ter. Se ele falar com você, pode responder, mas faça de maneira baixa e calma. Não queremos que fique mais agitado do que já pode estar. Você está preocupado, falou Wallace. Ele não sabia como tinha deixado de ver a tensão ao redor dos olhos do Hugo. A forma como as mãos seguravam a bandeja. Por quê? Hugo hesitou e em seguida respondeu. A morte nem sempre é rápida. Sei que não pensa assim, mas você teve sorte. Não é igual para todos. Às vezes é violenta e chocante, e essa sensação segue a pessoa. Alguns ficam desolados, alguns ficam furiosos, e alguns deixam que isso vire tudo o que sabem. Recebemos pessoas assim mais do que imagina. Acredita se puder. Ele acreditava, achava que sabia o que o Hugo estava insinuando, mas não conseguia perguntar. O mundo podia ser lindo. Isso aparecia nas paredes da casa de chá com as pirâmides, os castelos e as cachoeiras que pareciam cair das maiores alturas, mas também era brutal e obscuro. Hugo olhou para as portas da cozinha. Estão vindo pela estrada. Você confia em mim? Sim, respondeu Wallace de imediato e teve de lutar contra a vontade de impedir Hugo de sair da cozinha. Não sabia o que estava por vir, mas não gostava de como parecia. Bom, disse Hugo, observe, ouça. Conto com você, Wallace. Ele atravessou as portas e o Wallace observou suas costas. As portas e o Wallace observou suas costas. Capítulo 14, página 221. O Wallace parou à porta, franzindo a testa. As luzes estavam acesas, normalmente, mas pareciam mais fracas, como se as lâmpadas tivessem sido trocadas. Apolo ganhia, de orelhas caídas, enquanto Nelson acariciava a cabeça dele de modo suave. Está tudo bem, falou Nelson com calma. Vai ficar tudo bem. Hugo havia colocado o chá em uma das mesas altas, embora não fosse a mesma que usara na chegada de Wallace, que foi até Nelson e Apolo, deixando Hugo parado ao lado da mesa, as mãos cruzadas atrás do corpo. Ele estava diferente agora, parado ali. Era sutil. Se o Wallace não estivesse observando Hugo desde que chegara, talvez não tivesse notado. Mas estivera e catalogou todas as pequenas mudanças. Estava nos ombros, na expressão cuidadosamente vazia, embora não desinteressada. Wallace pensou na própria chegada, perguntando se era assim que Hugo estava. Ele desviou o olho, analisando o restante da sala, tentando se concentrar em algo, qualquer coisa que pudesse distraí-lo. O que há de errado com as luzes? Perguntou a Nelson. Ele olhou para a porta. Você diminuiu a claridade? Nelson balançou a cabeça. Isso vai ser difícil. Wallace não gostou do que ouviu. Difícil? A maioria das pessoas não quer estar morta, murmurou Nelson, passando o dedo pelo focinho do Apolo. Mas aprendem a aceitar. Às vezes vem com o tempo, como foi com você. Mas alguns que se recusam a sequer considerar a possibilidade. Esses prazeres violentos têm fins violentos e morrem em seu triunfo como o fogo e a pólvora. Shakespeare, afirmou Wallace, fitando Hugo, que não tinha desviado o olhar da porta. Obviamente, respondeu Nelson. Ele estendeu a mão e agarrou de Wallace, apertando-o com força. Wallace não tentou se afastar. Disse a si mesmo que o velho precisava daquilo. Era o mínimo que podia fazer. A varanda rangeu quando alguém subiu as escadas. O Wallace se esforçou para ouvir vozes, mas ninguém estava falando. Ele achou estranho. Com ele, May havia conversado durante todo o caminho, mesmo que fosse por causa das inúmeras perguntas de Wallace. O fato de ninguém falar o perturbou. 3 batidas na porta. Aldrava. Um instante. Então a porta se abriu. May entrou primeiro. Um sorriso sombrio fixo no rosto que não alcançava seus olhos. Estava mais pálida que o normal. Os lábios eram linha fina com um toque de dentes brancos. Ela deu uma olhada na sala, começando por Hugo, depois Nelson, Wallace e Apolo. O cachorro tentou se levantar para se aproximar, mas ela fez que não com a cabeça. O cão ganiu quando se agachou de volta. Nelson apertou a mão de Wallace novamente. Se alguém perguntasse, Wallace não teria certeza de quem esperava que entrasse atrás dela. O chá lhe dera uma pista, mas era pequena, e não conseguia encontrar uma maneira de ajustá-la ao quadro maior. O amargor, áspero e cortante, servido da grama como um campo, e o final com gosto de mel, tão enjoativo que ficava preso na garganta. Talvez alguém zangado, mais do que ele fora. Alguém gritando, cheio de raiva pela injustiça de tudo aquilo. Com certeza Wallace poderia entender. Não tinha feito o mesmo? Pensou que fosse parte do processo estar firmemente plantado em negação e raiva. O que quer que tenha pensado, o homem que entrou na travessia de Caronte naquela noite não era o que ele esperava. Era mais jovem, por exemplo, provavelmente 20 e poucos anos. Usava uma camisa preta folgada sobre jeans com os joelhos rasgados.
O cabelo loiro era comprido, bagunçado para trás, como se tivesse continuamente passando as mãos por ele. Os olhos eram escuros e brilhantes, o rosto uma máscara esticada com firmeza sobre os ossos. O homem era enervante, observando a sala à sua frente, a luz fraca, olhar pousando apenas brevemente em Nelson e Apolo. Olhou por um longo momento para o Wallace. Seus lábios se contraíram como se ele estivesse lutando contra um sorriso terrível. Sua mão esfregou o peito. E o Wallace se assustou quando percebeu que não conseguia ver o gancho no peito dele, o cabo que deveria estar esticado até Hugo. Não sabia porque não tinha considerado isso antes. Nelson tinha um? Apolo? May? May fechou a porta. O trinco estalou de novo, e houve um tom definitivo nesse ruído de que o Wallace não gostou. Ela disse: este é Hugo, o barqueiro de quem falei. Ele está aqui para ajudar você. Ela deu ao homem um amplo espaço conforme caminhava em direção a Hugo. A expressão dela não vacilou em nenhum momento e ela não olhou para Wallace e Nelson, para o laudo de Hugo. Não tentou tocá-lo. O homem ficou perto da porta. Hugo disse: olá. O homem se contou seu. Olá. Ouvi algumas coisas sobre você. Sua voz era mais leve do que o Wallace pensou que seria, embora carregasse uma corrente palpável de algo mais obscuro, mais pesado. Ouviu, é? Perguntou Hugo com leveza. Nada de ruim, espero. O homem balançou a cabeça devagar. Ah, não. Coisa boa. Ele inclinou a cabeça. Muito boa. Boa demais, para dizer a verdade. May se empolga a falar de mim, disse Hugo. Tentei fazê-la parar com esse hábito, mas ela não me escuta. Não, não mesmo, afirmou o homem, e ali estava o sorriso. A máscara se esticou mais, as maçãs do rosto ficaram pontudas. Aquilo deu calafrios em Wallace. De jeito nenhum. Você escuta? Eu tento, falou Hugo, as mãos ainda cruzadas atrás das costas. Sei que é difícil. Descobrir o que você descobriu. Saber que as coisas nunca mais serão as mesmas. Vir aqui é um lugar no qual você nunca esteve com pessoas que não conhece. Mas prometo a você que estou aqui para ajudá-lo da melhor maneira possível. E se eu não quiser sua ajuda? Hugo deu de ombros. Você vai querer. E não estou dizendo isso de forma leviana. Você está em uma jornada agora, uma diferente de tudo que você já fez antes. Esta é apenas uma parada na jornada. O homem observou ao redor de novo. Ela disse que aqui era uma casa de chá. Sim, é. Sua? Sim. Ele virou a cabeça para Nelson e Wallace. E eles são meu avô Nelson, meu amigo Wallace. Eles são... Ele fechou os olhos brevemente e abriu de novo. Como você ou como eu? O Wallace engoliu uma resposta atravessada. Eles não eram nada como ele. Havia uma frieza emanando do homem que permeava a sala, fazendo o Wallace estremecer. Como você, de certa forma, respondeu Hugo. Eles têm a própria jornada a cumprir. O homem perguntou. Você sabe meu nome? Alan Flynn. A pele sobre o olho direito de Alan tremeu. Ela falou que estou morto. Está, disse Hugo, movendo-se pela primeira vez. Ele tirou as mãos de trás das costas, colocando-as na mesa à sua frente. As xícaras de chá chacoalharam na bandeja enquanto a mesa se movia ligeiramente. E sinto muito por isso. Alan olhou para o teto. Sente muito, disse ele parecendo se divertir. Você sente muito. Sente muito pelo quê? Você não fez nada comigo? Não, falou Hugo, não fiz. Mas ainda assim sinto muito. Sei como deve parecer para você. Não vou fingir que entendo tudo pelo que está passando. Ótimo! Exclamou o homem com rispidez. Porque você não faz ideia. Hugo assentiu. Aceita uma xícara de chá? Alan fez uma careta. Nunca fui muito de chá. É sem graça. Ele esfregou o peito de novo. E chato. Este não é, disse Hugo. Pode confiar em mim. Alan não parecia convencido, mas deu um passo cuidadoso em direção à mesa. As luzes nas arandelas piscaram em um zumbido elétrico baixo. Você está aqui para me ajudar. Ele deu outro passo. Foi o que você disse. Outro passo. Estou, concordou Hugo. Não precisa ser hoje. Não precisa ser amanhã. Mas em breve, quando tudo estiver pronto, responderei a todas as perguntas que puder. Não sei de tudo, nem pretendo. Sou um guia, Alan. Um guia? Perguntou Alan, a voz assumindo um tom sardônico. E para onde você deveria me guiar? Para o que vem a seguir. Alan chegou à mesa. Tentou colocar as mãos nela, mas passaram direto pelo tampo. A boca dele se retorceu para baixo quando ele puxou as mãos para longe. Inferno? Purgatório? Essa mulher não quis me dar detalhe nenhum. O desprezo na voz dele era nítido e mordaz. Não é o inferno, explicou Hugo quando May estreitou os olhos. Nem o purgatório, nem um lugar entre o outro. Então o que é? Perguntou Alan. Algo que terá que descobrir por si mesmo. Não tenho essas respostas, Alan. Gostaria de ter, mas não tenho. Não mentiria para você sobre isso ou qualquer outra coisa. Prometo, e também que farei o que puder para ajudá-lo. Mas primeiro, aceita uma xícara de chá? Alan olhou para a bandeja sobre a mesa. Estendeu a mão para o pote de folhas. Mas seus dedos se contraíram e ele baixou o braço de novo. Essas folhas... Nunca vi um chá assim antes. Achei que viessem saquinhos com aquelas cordinhas. Meu pai, ele... Balançou a cabeça. Não importa. Os chás... podem vir de muitas formas, explicou Hugo. Existem muitos tipos, mais do que você poderia imaginar.
E acha que eu vou beber seu chá? Você não precisa. É uma oferta para recebê-lo na minha casa de chá. Quando as pessoas compartilham chá, percebi que tem o poder de aproximá-las. Alan bufou de um jeito irônico. Duvido. Ele inspirou fundo, inclinando a cabeça de um lado para o outro. Eu sangrei, sabia? Sangrei em um beco. Podia ver as pessoas andando a apenas alguns metros de distância. Chamei por elas, e fui ignorado. Seu olhar ficou desfocado. As luzes piscaram de novo. Pedi ajuda. Implorei por ajuda. Você já foi esfaqueado? Não, respondeu Hugo baixinho. Eu fui, disse Alan. Ele levantou a mão para um lado do corpo. Aqui. Ele moveu a mão para o peito, os dedos se curvando. Aqui, para o lado do pescoço. Aqui. Eu devia um dinheiro para um cara e não o tinha. Tentei explicar, mas ele mostrou a faca. Falei que pegaria o dinheiro e conseguiria. Eu tinha condições, mas eu já tinha dito isso para ele antes, várias e várias vezes, e seus olhos se estreitaram. Estiquei a mão para pegar a carteira e entregar os poucos dólares que tinha comigo. Sabia que não seria suficiente, mas tinha que tentar. Ele deve ter pensado que eu estava sacando uma arma, porque simplesmente me esfaqueou. Eu não sabia o que estava acontecendo. Não doeu no começo, não é estranho? Eu consegui ver a faca entrando em mim, mas não doía. Mesmo com tanto sangue, não era real. Então minhas pernas cederam e caí em uma pilha de lixo. Tinha uma embalagem de fast food no meu rosto. O cheiro era horrível. Você não mereceu isso, disse Hugo. Alguém merece? Então, sem esperar por uma resposta, completou. Ele fugiu, com $7 e um cartão de débito do qual não tem a senha. Tentei rastejar, mas minhas pernas não funcionavam, meus braços não funcionavam, e as pessoas na calçada continuavam andando. Não é justo. Não, disse Hugo, nunca é. Me ajude, pediu Alan, me ajude. Eu vou, prometo que farei o que puder. Alan sentiu quase aliviada. Bom, precisamos encontrá-lo. Não sei onde ele mora, mas se voltarmos, posso encontrar. Eu te disse, falou May, não podemos voltar. Ela parecia perturbada. O Wallace se perguntou o que havia acontecido para fazê-la parecer tão assustada. Você só pode seguir em frente. Ela não gostou daquelas palavras. Ele olhou para May com raiva, os dentes à mostra. Você disse isso sim, mas vamos deixar isso para o seu chefe aqui, hein? Já falou demais. Não gosto quando você fala. Você não me diz o que quer ouvir. Hugo ergueu o bule e começou a despejar água quente nas xícaras da bandeja. O vapor subiu. Ele arqueou uma sobrancelha para Wallace e Nelson. Nelson fez que não com a cabeça. Hugo encheu 3 xícaras antes de colocar o bule de volta. O que você faria? Perguntou ele conforme tirava as folhas do chá de bule. Colocou uma única folha em cada um dos copos. Se pudesse encontrá-lo, se soubesse onde ele está. Alan se encolheu, franzindo a testa. Suas mãos se fecharam em punhos. Eu o machucaria como ele me machucou. Por quê? Porque ele merece pelo que fez comigo. Isso faria você se sentir melhor? Sim. Olho por olho. Sim. Esse chá se chama Cudin, comentou Hugo. É diferente de qualquer chá que tem aqui na minha loja. Não me lembro da última vez que eu fiz. Não é para todos. Dizem que tem propriedades medicinais. E algumas pessoas garantem que é verdade. Já disse que não quero chá. Eu sei. E mesmo se quisesse, eu ainda não poderia oferecer. Ele precisa de um tempo em infusão, entende? Um bom chá pede paciência. Não se trata de gratificação instantânea, não há como chá de saquinho, não como chá de saquinhos com cordinhas. Esses podem ser fugazes, desaparecendo assim que você perceba. Chá como esse faz você apreciar o esforço que você empenha nele. Quanto mais ficar na infusão, mais forte o sabor. O relógio, falou Alan, não está se mexendo. Não. Ele parou para nos dar o tempo que você precisar. Hugo pegou uma xícara de chá e colocou mais perto de Alan. Dê mais um momento, depois tente e me diga o que pensa. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Alan. Você não está me ouvindo. Estou, disse Hugo, mais do que você imagina. Nunca vou saber como foi para você naquele beco. Ninguém deveria ter que se sentir sozinho daquele jeito. Você não está ouvindo! Ele se virou para a porta. Você não pode sair, falou May. Deu um passo na direção dele, mas Hugo a segurou. Espere, murmurou. Ela suspirou de ombros caídos. Posso, disse Alan. A porta está bem ali. Se for embora, explicou Hugo, você vai começar a se despedaçar. Algo que só vai piorar quanto mais longe você for. Do lado de fora dessas paredes está o mundo dos vivos, um mundo ao qual você não pertence mais, Alan. Sinto muito. Sei que você pode não acreditar em mim, mas sinto muito. Eu não mentiria para você, especialmente sobre algo tão importante quanto isso. Sair daqui só vai piorar as coisas. Você vai perder tudo o que você é. Eu já perdi, retrucou Alan. Não perdeu, afirmou Hugo. Ainda está aqui. Ainda é você e posso ajudá-lo. Posso mostrar o caminho e ajudar você a atravessar. Alan se virou de volta. E se não quiser fazer essa travessia? Você vai querer, disse Hugo, em algum momento. Mas não há pressa, temos tempo. Tempo, ecoou Alan. Ele olhou para a xícara de chá. Isso está pronto? Sim, está. Hugo pareceu aliviado, mas Wallace ainda estava cauteloso.
E eu consigo tocar a xícara? Consegue, mas tome cuidado, vai estar quente. Alan sentiu. A mão tremeu ao pegar a xícara. May e Hugo fizeram o mesmo. Wallace lembrou como tinha sido para ele o cheiro de hortelã no ar, a forma como sua mente estava disparada, tentando encontrar uma saída para aquilo. Ele sabia que com Alan seria igual. Hugo e May esperaram até que Alan tomasse o primeiro gole. Ele engoliu com uma careta. Hugo bebeu seu chá. May também. E se ela não gostou do sabor, não deixou transparecer. Estou morto, falou Alan olhando para a xícara. Ele a girou. Chá espirrou na mesa. Sim, disse Hugo. Fui assassinado. Sim. Ele apoiou a xícara de chá na bandeja. Flexionou as mãos. Inspirou fundo, deixando o ar sair devagar. Eita, Lili. Então Alan arrastou o braço sobre a mesa, atingindo o bule que caiu no chão e se estilhaçou, derramando o líquido. Alan deu um passo para trás, o peito arfando. Levantou as mãos para o lado da cabeça, agarrando o crânio antes de se curvar e gritar. Wallace nunca tinha ouvido tal som. Queimou como se a água quente do chá tivesse escaldado sua pele. Continuou sem parar a voz de Alan, sem falhar um momento sequer. As luzes na arandelas brilharam intensamente antes de se apagarem, lançando a casa de chá na escuridão. Apolo rosnou de pé na frente de Nelson e Wallace, os pelos erguidos, a cauda reta. Alan tentou derrubar as mesas, as cadeiras, qualquer coisa que pudesse colocar as mãos. Ficou mais irritado quando as cadeiras mal se moveram. As mesas, nem um pouco. Ele a chutava, mas não adiantou. Andou de um lado para o outro e nada. Apolo rosnou quando o homem se aproximou dele. Wallace se levantou rapidamente, colocando-se entre Nelson e Alan. Mas Alan os ignorou. Ai, gente, olha o nosso Wallace, protetor. Mas Alan os ignorou, os olhos brilhando conforme tentava destruir o máximo que podia, sem sucesso. Ele acabou se cansando, o cabelo pendendo em volta da cabeça ao se inclinar, as mãos nos joelhos, os olhos esbugalhados. Isso não é real, murmurou. Isso não é real, isso não é real. Hugo deu um passo à frente. O Wallace tentou impedi-lo, mas Nelson agarrou seu braço, segurando. Não, sussurrou no ouvido de Wallace. Ele sabe o que está fazendo, confie nele. Hugo parou a alguns metros de Alan, olhando para ele com uma expressão triste. Agachou-se diante de Alan, que caiu de joelhos, as mãos apoiadas no chão, balançando-se para frente e para trás. É real, sussurrou Hugo. Juro, e você tem razão, não é justo, nunca é. Não culpo por pensar assim, mas se deixar, farei o que puder para lhe mostrar que há mais neste mundo do que jamais imaginou ser possível. O homem ajoelhou-se, inclinando a cabeça para trás em direção ao teto. Gritou de novo, os tendões no pescoço projetando-se em nítido alívio. Parecia nunca acabar. O Wallace tentou argumentar quando Hugo pediu que saíssem, dizendo que Alan precisava de espaço. Não gostava da ideia de Hugo ficar sozinho com aquele homem. Sabia, no fundo, que Hugo era mais do que capaz, mas o olhar selvagem nos olhos de Alan era quase feroz. Meio deteve antes que ele pudesse dizer a Hugo, em termos inequívocos, que não sairiam. Ela apontou com a cabeça na direção da parte de trás da casa. Está tudo bem, falou Nelson, embora também parecesse preocupado. Hugo consegue lidar com ele. Apolo recusou-se a ceder. Não importava o que May fizesse ou dissesse, ele não se movia. Hugo balançou a cabeça. Está tudo bem, ele pode ficar. Se precisar de vocês, eu chamo. Ele e May trocaram um olhar que o Wallace não conseguia analisar. Alan rosnava para o chão, gotas de saliva em seus lábios. Nossa, rosnava, eu pensei que era o Apolo. Só quando você lê Alan, mas pensa em Apolo, cachorro? Porque é isso. Alan rosnava para o chão, gotas de saliva em seus lábios. A última coisa que o Wallace viu foi Hugo sentado de pernas cruzadas na frente de Alan, com as mãos no próprio joelho. Ele seguiu Nelson, que ia atrás de May, caminharam pelo corredor em direção à porta dos fundos. O ar estava mais frio do que nas noites anteriores, como se a primavera tivesse momentaneamente perdido seu domínio. O Wallace ficou consternado quando percebeu que não sabia que dia era. Pensou que devia ser quarta-feira e já devia ser abril àquela altura. O tempo se esvaía ali. Não tinha notado tão envolvido em viver a vida que se encontrava. Estava na travessia de Caronte fazia 4 semanas. May havia dito que o tempo máximo que alguém ficara na casa de chá fora 2 semanas. E, no entanto, ninguém o havia empurrado em direção à porta. Ninguém tinha sequer mencionado isso depois dos primeiros dias. Você está bem? Perguntou Nelson a May enquanto ela andava de um lado para o outro na varanda. Ele estendeu a mão e a pegou pelo punho. Deve ter sido difícil. Ela suspirou. Foi. Eu sabia que poderia ser assim. O gerente tinha me mostrado. Ele não é a primeira pessoa com quem lido que foi assassinada. Mas foi a primeira que você esteve sozinha, disse Nelson baixinho. Eu consigo lidar. Sei que consegue, nunca duvidei, mas tudo bem não estar bem. E ela se recostou nele, a cabeça em seu ombro. Você foi bem, estou orgulhoso de você. Obrigada, murmurou. Estava quase convencida de que ele ouviria, pelo menos no começo. Onde você o encontrou? Perguntou Wallace, olhando para o jardim de chá abaixo.
Ninguém havia pensado em acender as luzes e a luz estava escondida atrás das nuvens. As plantas de chá pareciam mortas na escuridão. Perto de onde ele foi assassinado, respondeu. Ele estava gritando, tentando chamar a atenção de alguém. Pareceu tão aliviado quando percebeu que eu ouvira. Se ela fosse como Wallace, teria sido apenas temporário. Você sabia? Sabia o quê? Ele fitou os outros dois. Havia um fio que ele estava puxando na mente, um que ele sabia que deveria deixar em paz, mas era insistente. Preocupou-se com isso conforme escolhia as palavras com cuidado. Ele já estava morto quando o arquivo chegou? Houve um momento de silêncio, então. Sim, Wallace, claro que estava. Caso contrário, o arquivo não teria sido enviado para nós. Ele assentiu bruscamente, as mãos agarrando o parapeito da varanda. E vocês, o quê? Acreditam? Do que está falando? Perguntou Nelson. Ele não tinha certeza, então puxou os fios. Vocês recebem os arquivos, nossos arquivos, mas só depois de morrermos. Sim, disse May. Por que não consegue isso antes? Perguntou ele voltado para a noite. O que impede o gerente, ou o que quer que seja, de enviá-lo antes de acontecer? Mexendo aqui livro, né? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Porque acho que ele está falando antes para poder salvar a pessoa, né? O Wallace sabia que os dois o observavam. Podia sentir seus olhares perfurando suas costas, mas não podia se virar. Estava perturbado e não queria que vissem isso em seu rosto. Não é assim que funciona, falou May com vagar. Nós não podemos, Wallace. Não havia nada que pudesse ser feito para salvar Alan. Certo, disse Wallace com amargura, porque era o destino dele na vida morrer sangrando em um beco. É assim que as coisas são, explicou Nelson. Isso é muito injusto, se querem saber. A morte é injusta, falou May. Ela se moveu na direção dele, a varanda rangindo a cada passo que dava. Você não vai me ouvir tentando argumentar o contrário, cara. Não dá. Há uma ordem nas coisas. Um processo pelo qual todos nós temos de passar. A morte não é algo em que se possa interferir. Wallace zombou. Ordem. Está me dizendo que aquele homem é parte de uma ordem? Aquele homem que sofreu e que ninguém parou para ajudar? Isso é no que você acredita? Essa é a sua fé? Essa é a sua ordem? O que quer que eu faça? Questionou ela e se inclinou no parapeito ao lado dele. Não podemos parar a morte. Ninguém pode. Não é algo a ser conquistado. Todos morrem, Wallace. Você, Nelson, Alan, eu, Hugo, todos nós. Nada dura para sempre. Besteira, retrucou Wallace de repente enfurecido. O gerente poderia ter impedido se quisesse. Poderia ter contado a vocês o que aconteceria com Alan. Poderia ter avisado vocês e você poderia... Nunca, disse May parecendo chocada. Nós não interferimos na morte. Não podemos. Por que não? Porque ela sempre está lá. Não importa o que você faça, não importa que tipo de vida você viva, boa ou ruim, em algum momento ou em algum lugar no meio dela, ela está sempre esperando por você. A partir do momento que você nasce, você está morrendo. Ele suspirou cansado. Você precisa saber o quanto isso parece sombrio. Eu sei, respondeu ela, porque é a verdade. Você prefere que eu minta? Não, eu só... Qual o motivo então para tudo isso, para qualquer parte disso, se nada do que fazemos importa? Então por que deveríamos tentar? Ele estava surtando e sabia. Agitado e surtando. Sua pele estava gelada e isso não tinha nada a ver com o ar ao redor. Travou a mandíbula para evitar que seus dentes batessem. Porque é a sua vida, afirmou Nelson vindo para o outro lado dele. É o que você faz dela. Não, nem sempre é justa. Não, nem sempre é boa. Ela queima, despedaça você. E há momentos em que ela tritura você tanto que nem dá para te reconhecer. Algumas pessoas lutam contra isso. Outras não conseguem, embora eu não ache que possam ser culpadas. Desistir é fácil, erguer-se não é. Mas temos de acreditar que se nos erguermos, podemos dar outro passo. Podemos seguir em frente? Retrucou Wallace. Por que você não seguiu? Você ainda está aqui, então não tente continuar com essa besteira. Pode dizer o que quiser, mas é um hipócrita, como qualquer um deles. E essa é a diferença entre você e eu, respondeu Nelson, porque nunca afirmei não ser hipócrita. Wallace murchou. Droga, murmurou. Eu não deveria ter dito isso. Desculpe, você não merecia. Nenhum de vocês merece. Ele olhou para May. Eu tenho orgulho de você. Nunca falei antes. E é minha culpa, mas tenho. Não posso nem imaginar fazer o que você faz. O preço que isso deve cobrar de você. E lidar com pessoas como ele. Ele engoliu seco. Como eu? Precisa de um instante, ok? Ele os deixou para trás, os pensamentos girando em uma enorme tempestade. Andou de um lado para o outro pelos arbustos do jardim, deixando os dedos passarem suavemente sobre as plantas, tomando cuidado para evitar as folhas delicadas. Ele olhou para o além, para a floresta, perguntou-se até onde poderia chegar antes que a pele começasse a descamar. Qual seria a sensação de se entregar, deixar-se levar? Devia tê-lo assustado mais do que devia. Pelo que ele tinha visto, era vazio e escuro, uma concha oca de uma vida vivida.
E mesmo assim ainda pensava na possibilidade. Pensava em encontrar uma maneira de arrancar o cabo do peito e subir, subir, subir através das nuvens até as estrelas. Ou correr, correr até não poder mais. No entanto, o pensamento foi passageiro, porque se ele fizesse aquilo, poderia se perder, se transformando na única coisa que Hugo mais temia, as conchas. O que isso faria com ele? Ver o Wallace com os olhos mortos e vazios. A culpa o consumiria e o Wallace não podia fazer isso, nem agora nem nunca. O Hugo era importante, não porque era barqueiro, mas porque era Hugo. O Wallace começou a se virar para voltar pela varanda. Outro pedido de desculpas na ponta da língua. Congelou quando ouviu um suspiro, um som longo e ofegante como o vento através das folhas mortas. As sombras ao redor ficaram mais espessas, como se fossem conscientes. As estrelas... Será que o Wallace tem algum poder que o Hugo não tem, gente? Essa sensibilidade, um poder talvez transformador? Sei lá. Tô doida. Eu tô pensando do Cameron, porque lembra que vocês falaram que pode ser que o Wallace mude o Cameron? Será que ele tem poder para fazer isso? Talvez? Mudar as conchas? Bom, vamos lá. Voltando. As sombras ao seu redor ficaram mais espessas, como se fossem conscientes. As estrelas desapareceram até que tudo ficasse preto. Movimento à sua direita. O Wallace olhou, a espinha se transformando em um bloco de gelo. Cameron estava entre as plantas de chá, apenas alguns metros de distância. Vestido como estivera antes, calças sujas, tênis rasgado, sem camisa, a pele cinzenta e de aparência doente, boca aberta, língua grossa, dentes pretos. Ai. O Wallace não teve tempo de reagir. Calma, porque tem muito livro ainda. Esse cara tem final feliz. Vamos respirar, todo mundo dando a mão, vai dar tudo certo, né? Vamos lá, gente. O Wallace não teve tempo de reagir, não teve tempo de emitir um som. Cameron correu para frente, as mãos estendidas como garras. Agarrou o braço de Wallace. Tudo o que fazia o Wallace ser quem era embranqueceu quando os dedos se cravaram, a pele dura e fria. O Wallace sussurrou: "Não, por favor, não!" May gritava por Hugo. Cameron se inclinou para a frente. O rosto a centímetros de Wallace, os olhos escuros como tinta preta, arreganhou os dentes, um grunhido baixo, subindo pela garganta. As cores escuras do mundo à noite começaram a vazar ao redor de Wallace, derretendo como cera. Ele pensou em se afastar, mas foi um impulso distante, quase insignificante. Ele era uma planta de chá, raízes profundas na terra, folhas esperando para serem colhidas. Grandes flechas de luz cruzaram sua visão, as estrelas mais brilhando, riscando todo o breu. Em cada uma das estrelas, um vislumbre, um eco. Wallace viu Cameron e, em seguida, ele era Cameron. Era discordante, pungente, áspero, era brilhante, entorpecente, terrível, era... Cameron riu. Um homem estava sentado à sua frente e ele era como o sol. Nos arredores nebulosos, um violinista se movia, a música saindo doce e quente das cordas. Não havia nenhum outro lugar onde Cameron quisesse estar. Ele amava aquele homem, o amava com todo o seu ser. O homem indagou. Nossa, peraí. Calma. Cameron riu. Tá. Em seguida, ele era Cameron. Tá, então o Wallace virou Cameron. O Wallace era Cameron. Era discordante, pungente e áspero. Era brilhante, entorpecente e terrível. Era... Cameron riu. Um homem estava sentado à sua frente e ele era como o sol. Nos arredores nebulosos, um violinista se movia, a música saindo doce e quente das cordas. Não havia nenhum outro lugar onde Cameron quisesse estar. Ele amava aquele homem. O amava com todo o seu ser. O homem indagou. Por que esse sorriso? E Cameron disse, eu amo você, é isso. Outra estrela, o violino sumiu. Ele era jovem, mais jovem, estava sofrendo. Duas pessoas estavam diante dele, um homem e uma mulher, os dois bravos. A mulher disse, você é uma grande decepção. E o homem continuou, por que você é desse jeito? Por que tão ingrato? Não sabe o que fizemos por você? E assim que escolhe retribuir? E aí, como foi esmagador, como isso o devastou. Ele estava triste, enjoado, querendo dizer que podia ser melhor, que podia ser quem eles queriam que fosse, só não sabia como. Uma terceira estrela. O homem e a mulher se foram, mas seu desdém permaneceu como uma infecção, correndo pelo sangue e pelos ossos. O homem, como o sol, se levantou novamente. Só que a luz estava desaparecendo, estavam brigando. Não importava sobre o quê, apenas que suas vozes estavam altas e ambos se arranhavam.
Cada palavra como um fogo no estômago. Ele não queria aquilo. Estava arrependido, muito arrependido. Não sabia o que havia de errado com ele. Estava tentando. Juro que estou tentando, Zack. Não posso. Eu sei, disse Zack. Ele suspirou enquanto murchava. Estou tentando ser forte aqui. Estou mesmo. Você precisa falar comigo, ok? Deixe que eu ajude. Não me deixe sem saber. Não podemos continuar assim. Está nos matando. Está nos matando, sussurrou Cameron, conforme as estrelas choviam ao redor deles. Wallace viu pedaços de uma vida que não era dele. Havia amigos e risos. Dias sombrios em que Cameron mal conseguia sair da cama. Uma sensação penetrante de amargura ao estar ao lado da mãe, observando o pai dar seus últimos suspiros no leito do hospital. Ele o odiava e o amava. Esperou, até que seu peito parasse de subir e descer. E quando isso aconteceu, sua dor foi temperada por um alívio selvagem. Anos. O Wallace viu anos se passando em que Cameron estava sozinho, em que não estava sozinho, em que se olhava no espelho, imaginando se algum dia ficaria mais fácil à medida que as olheiras cresciam como hematomas. Era um garoto andando na bicicleta no calor do verão. Tinha 14 anos e se atrapalhava no banco de trás de um carro com uma garota cujo nome não conseguia lembrar. Tinha 17 anos quando beijou um menino pela primeira vez. O raspar da barba do menino como um raio contra sua pele. Tinha 4, e 6, e 19, e 24. Então, Zack estava lá. O homem-sol. E como seu coração palpitou ao vê-lo do outro lado da sala. Não sabia o que havia nele, o que o atraíra tão rapidamente. Mas os sons da festa desapareceram ao seu redor quando caminhou até ele com o coração disparado. Cameron estava desajeitado, com a língua enrolada, mas conseguiu dizer o nome dele quando o homem-sol perguntou. E o homem sorriu. Meu Deus, o homem sorriu e falou. Oi, Cameron, sou o Zack. Não vi você por aí antes. Tudo bem? Foi bom. Foi tão bom. No fim, tiveram 3 anos. 3 anos bons, felizes e aterrorizantes, com altos e baixos, piscando lentamente na luz da manhã quando acordavam lado a lado. A pele quente do sono ao estender as mãos para se tocar. 3 anos de briga, paixão e viagens para as montanhas na neve e para o oceano, onde a água era azul e morna. Foi perto do fim do terceiro ano que Zack disse: não estou me sentindo bem. Ele tentou sorrir, mas o sorriso se transformou em uma careta. Então seus olhos se reviraram e ele desmaiou. Em um momento, tudo estava bem. No momento seguinte, Zack tinha partido. A destruição que se seguiu foi catastrófica. Tudo que haviam construído foi arrastado até seus alicerces, deixando Cameron gritando nos escombros. Ele uivou e se enfureceu com a injustiça de tudo, e nada poderia tirá-lo de lá. Ele foi desaparecendo, até se tornar uma sombra se movendo pelo mundo por pura força do hábito. O Wallace falou: ah, não, por favor, não! Mas era tarde demais. Já era tarde demais porque aquilo estava no passado, já havia acontecido, já estava feito. Outra estrela ao longe, mas não era de Cameron, pertencia ao Wallace. Qual foi o máximo de tempo que alguém passou por aqui? Por quê? Pensando em se instalar de vez? Não, só estou perguntando. Ah, tudo bem. Bom, sei que Hugo teve alguém que ficou aqui por 2 semanas. Foi um caso difícil. As mortes por suicídio geralmente são. Ele disse: Cameron, sinto muito. E Cameron falou: ainda estou aqui. Ele lembrando a conversa, gente. E pelo visto, aquele que suicidou foi o que ficou lá 2 semanas. Não, o Cameron saiu no mesmo dia, não foi isso? Nossa. Vamos lá. Às vezes, na hora, tá tendo muita coisa aqui no meio que às vezes confunde. Espero que vocês estejam entendendo, me explica. Às vezes depois a coisa entra. Não sei se acontece com vocês também. Eu leio, às vezes na hora fica meio confuso e depois entra. Porque eu achei que aqui estivesse falando do Cameron, mas não. Essa dele lembrando de quanta pessoa ficou 2 semanas, sabe? Mas eu acho que não foi o Cameron, porque lembra que ele falou que o ceifador levou o Cameron? Que o Cameron saiu no primeiro dia, uma coisa assim? Ou talvez não tenha sido no primeiro dia. Ele disse: Cameron, sinto muito. E Cameron falou: ainda estou aqui. As estrelas explodiram e ele foi puxado para longe. Ai, graças a Deus. O Wallace sacudiu a cabeça. Estava no jardim. A mão de May em volta do seu braço, ela o chamava: Wallace, olhe para mim, você está bem, estou aqui. Ele se esforçou para se soltar dela. Não, você não entende. Ele olhou para trás e viu Hugo parado na frente de Cameron, entre as plantas de chá, perto daquele que ele tanto se orgulhava, aqui tinha 10 anos. O Cameron que ele vira nas estrelas tinha sumido, substituído pela horrível concha. Seus dentes pretos estavam à mostra, os olhos opacos, animalescos. Cameron, falou Hugo em um sussurro abafado.
Os dedos de Cameron se contraíram ao lado do corpo. Nenhum som saía da sua boca. Quando May puxou a Wallace para a varanda, com Apolo latindo furiosamente, os olhos de Nelson arregalados, Cameron se virou e caminhou lentamente em direção às árvores. A última coisa que o Wallace viu dele foram as costas enquanto ele desaparecia na floresta. Hugo se virou para casa, parecia arrasado. O Wallace nunca mais queria vê-lo daquele jeito. Enquanto as nuvens se afastavam da lua, eles observaram um ao outro naquele cantinho do mundo. Caraca! Será que vocês estão certos? Acabamos do capítulo 14, aí amanhã eu volto para mais uma leitura. Mas será que vocês estão certos? Será que o Wallace de alguma forma vai salvar o Cameron? Porque, gente, o Cameron é como se ele, dentro daquela concha, é como se tivesse alguém. Porque falou que foi toda a humanidade embora, mas quando ele tocou no Wallace, o Wallace sentiu, né? Cara, que capítulo. Esse Alan, gente, estou preocupada com esse Alan. Eu acho que esse Alan vai trazer o gerente de volta. Bom, mais um episódio maravilhoso. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Deixem pra mim. Beijos e até amanhã.